Meu nome é Ricardo, sou professor de Ciências Humanas. Vamos para a próxima videoaula. Segue a vinheta! Eu sou Alexander Humboldt, pai da Geografia! Me acompanhe no canal Exploradores do Tempo e Espaço. Tema da videoaula: tempo e clima. Quando falamos do tempo e do clima, podemos observar que no Brasil e no mundo existe a diversidade, principalmente no Brasil. Pode ocorrer chuvas intensas em algumas localidades e seca em outras regiões. O que é tempo? O que é clima? Vamos diferenciar. O tempo é a definição atmosférica momentânea. Podemos classificar. O dia está ensolarado no Rio de Janeiro. Já em Porto Alegre, o dia está chuvoso. Isso é a condição de tempo. Já a condição de clima. O tempo está fazendo calor em Belém do Pará. Já em Santa Catarina, o tempo está frio. Isso é a condição de clima. E este é o TNN Notícias. No programa de hoje você vai entender de uma vez por todas a diferença entre clima e tempo. Hoje o clima está quente, vou a uma praia. O dia hoje está frio, o clima gelado. O tempo está ensolarado. O tempo está chuvoso. Mesmo nublado, o dia na praia está incrível. As famílias aproveitam para... Olá! O painel de controle do tempo, né? O tempo é medido em graus Celsius, aqui no Brasil, né? Existe uma diferença de 1,5 metro do Sol para você poder calcular a temperatura. A precipitação é calculada através dos milímetros cúbicos que cai da chuva, né? Já a umidade relativa do ar é calculada através das nuvens, para estudar a porcentagem de umidade que existe nela. A pressão atmosférica, dependendo da proporção, vai ocasionar chuvas, né? Já os ventos, as correntes, podem trazer umidade, que pode desencadear chuvas e aumentar a intensidade do calor em determinadas épocas do ano. O que nós podemos entender? A latitude, né? É a radiação solar, a intensidade que o Sol quando vai iluminar o nosso planeta, né? Já a altitude, a cada 100 metros, costuma-se cair 0,65 graus, né? A maritimidade, se você calcula a intensidade de variações que pode ocorrer das correntes de vento, né? Que pode trazer do litoral. A temperatura no litoral pode ser diferente da temperatura, exemplo, na cidade do Rio, na capital, a temperatura é X. Já no interior, a temperatura é Y. As correntes de vento pode, como já expliquei anteriormente, trazer chuvas e pode proporcionar o aumento da temperatura. Os ventos alísios, eles vêm da questão na região próxima do Equador, do trópico do Equador, e o que ele pode trazer? A baixa pressão e desencadear a umidade, trazer chuvas e às vezes algumas regiões da Terra. A massa, o que são massas de ar, né? Existe a massa de ar equatorial. Ela surge na região norte do Brasil, principalmente próximo da Amazônia. Ela pode trazer umidade, que pode desencadear chuvas na região sudeste do Brasil e centro-oeste, mas como pode trazer o aumento da temperatura, né?
Essa é a massa equatorial. Já a massa tropical atlântica, ela vem do oceano. Ela pode desencadear chuvas também no país, como também pode proporcionar um aumento da temperatura. Já a massa de ar polar, ela surge no Polo Sul, ou no Ártico, ou no Antártico, né? No Antártico, quer dizer. Ela surge na região da Antártida, né? E o que que acontece? Ela pode desencadear queda de temperatura nos estados onde ela chega à massa de ar polar e principalmente nos estados da região meridional ou sul, nas cidades que possuem alta latitude, pode desencadear a queda de temperatura e proporcionar o fenômeno da neve. Já a frente fria, junto com a massa de ar polar, proporciona às vezes chuvas, trovoadas em determinadas regiões. Essa é a massa de ar quente, quando ela chega em determinadas épocas do ano, proporciona um aumento da temperatura, como nós estudamos, né? Essa é a massa de ar polar, quando ela chega em outras localidades do país ou do Brasil, pode desencadear queda de temperatura, proporcionar a geada ou a neve. Essa é a chuva, né? As modalidades de chuva, né? Que nós vamos ver no vídeo que existe, né? O ar resfria e condensa, formando nuvens. Chuva intensa na encosta. O encontro entre as massas de ar. O ar frio, mais denso, empurra o ar quente para cima. Isso forma nuvens de tempestade e provoca a chamada chuva frontal. Que são as temperaturas do planeta Terra, né? O que que ocorre? Em alguns lugares a temperatura pode chegar a 56,7 graus. Às vezes em regiões de deserto, na Antártida pode chegar até 89 graus negativo. Um dos lugares que mais chove é na Índia, na média essa média aqui, ó, de 11.871 milímetros cúbicos por ano de chuva, né? O deserto atacama é raro chover. No Brasil possui diversidades de clima, o equatorial, tropical, como nós vamos estudar no decorrer do tempo, né? O que é o Ninho? É o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. O que ele proporciona? Um exemplo, na região norte do Brasil, o clima fica seco. Já na região sudeste do Brasil e centro-oeste fica quente. Já no sul o clima fica úmido, chuvoso. Podemos observar que em parte da Austrália, no sul da Austrália, o clima fica quente. Já na costa oeste dos Estados Unidos, o clima fica quente, próximo no Alasca também. Podemos observar já na América do Sul que o clima fica quente e úmido. E o que o El Niño proporcionou em 2024 no Brasil, né? Uma onda de calor extrema, 2024, 2023. No Rio Grande do Sul, no ano de 2024, houve aquelas chuvas que proporcionou aquela enchente, né? Enchente que marcou a história do Rio Grande do Sul. E seca em outras regiões do Brasil e do mundo. O que é o Laninha? O Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, né? Equatorial. O que proporciona? O clima, as temperaturas do Brasil ficam amenas, já na costa oeste dos Estados Unidos o clima fica seco, já na Austrália o clima fica úmido, chuvoso, e na Índia o clima fica chuvoso, em outras regiões da África o clima fica chuvoso, em outras partes regiões o clima fica seco. O que o El Niño vai desencadear no Brasil? Seca severa na região amazônica, como eu já expliquei para vocês, o clima fica seco, né?
Já na região sul, chuvas intensas que vai desencadear enchentes, invernos quentes, né? E no sudeste do Brasil, um calor extremo. Atualmente, a Europa já está enfrentando uma onda de calor por causa do El Niño, né? Os Estados Unidos também. O Laninha, porque ele pode desencadear no Brasil aumento expressivo das chuvas em determinadas regiões, seca severa já no sul do Brasil, e na região sudeste as temperaturas ficam mais amenas, né? E o que nós podemos observar? O ser humano sempre organizou o desenvolvimento da agricultura através das condições climáticas, né? E podemos analisar que 65% da energia do Brasil é através das hidroelétricas. O Brasil precisa das chuvas e o clima está regulado para não poder ocorrer o problema de falta de energia, né? Se você gostou da aula, curte. Se você desejar, me segue no canal. Obrigado. E aí, vamos entender como secas extremas e enchentes históricas podem castigar o nosso país no mesmíssimo dia? É um baita paradoxo nacional, né? O Nordeste rachando de seca, enquanto cidades inteiras no Sul ficavam debaixo d'água. Para entender, basta imaginar o tempo como uma simples fotografia e o clima como um longo filme contínuo. Os meteorologistas ficam de olho num verdadeiro painel de controle: temperatura, umidade e pressão. É assim que preveem o tempo. Já o clima joga com regras fixas, sabe? Fatores geográficos como latitude e altitude definem os padrões de cada região. E a chuva? Bom, ela funciona como um motorzinho de 4 passos. Evapora, sobe, condensa e, no fim, precipita. Aqui no Brasil, gigantescas massas de ar equatorial, tropical e polar travam batalhas diárias, causando aquelas mudanças bruscas de tempo. Olha só, quando o ar frio e denso avança, ele joga o ar quente para cima, criando tempestades bem intensas. Por outro lado, bloqueios atmosféricos podem prender o calor igualzinho a uma bolha. Isso causa secas super severas. Mas essas massas de ar locais contam só metade da história, viu? Os grandes vilões globais vêm lá do Pacífico. O famoso El Niño aquece o oceano de forma anormal, bagunça os ventos globais e traz aquelas enchentes para o sul. Já a Laninha faz o extremo oposto. Ela esfria as águas e pune a região sul com secas brutais. É quase um efeito espelho maluco. O fenômeno que inunda completamente uma região acaba ressecando a outra ao mesmo tempo. Historicamente, o clima previsível sempre ditou tudo por aqui, desde os calendários agrícolas até a nossa matriz de energia hidrelétrica. Hoje vivemos um paradoxo. Prevemos o tempo de amanhã muito bem, mas o aquecimento global deixou o clima totalmente caótico. Se esses eventos extremos viraram rotina, a grande pergunta é: como vamos adaptar nossa infraestrutura para esse futuro tão imprevisível?